Oi, eu sou a Gabi e hoje eu estou num lugar completamente diferente, estou na casa da minha avó, mas não poderia deixar de vir conversar com vocês sobre os dois últimos episódios de His Dark Materials. E como são episódios bem diferentes, né? O 7 conta a história da guerra e o 8 vai encerrar a jornada da Lyra e do Will. Eu decidi fazer dois vídeos. Então esse primeiro vídeo é para falar do episódio 7, então se você ainda não assistiu, cuidado com spoilers. Bom, uma coisa que me deixou muito chocada com esse episódio 7 é como ele passou rápido, né? Porque foram 50 minutos de episódio, quase uma hora de episódio, e eu não consegui ver isso acontecendo. E não é que, tipo, nossa, tinha muita coisa e blá, 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 blá. Não. Foi só, tipo, a guerra tá chegando ao fim, começa aquela guerra entre os anjos, e aí tem as feiticeiras e o Azriel ali no meio. E meus primos pequenos estão aqui, então a chance de vocês ouvirem eles falando no fundo é alta. Porque criança não dá pra controlar, né? Vocês sabem. Então acho que foi tão rápido porque era justamente a conclusão da guerra, né? Eu tava até pensando, tipo, é assim que vai acabar a série? Mas tem mais um episódio ainda, não entendi. E aí depois, quando saiu o episódio 8, eu entendi tudo. Até por isso que eu decidi fazer dois vídeos, porque é completamente diferente o 7 do 8. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho que pode falar, inclusive, que o episódio 7 é focado na finalização da história da Marisa e do Azriel, né? Porque a gente tem a grande guerra contra a autoridade, né? Na verdade, contra o regente da autoridade. E a Lyra e o Will, nesse episódio, eles só estão indo atrás dos demons deles. Fim. Tipo, eles não têm uma missão nesse episódio, né? Tipo, não tem uma história pra eles nesse episódio, a não ser encontrar os demons deles. Então vamos lá que eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar justamente da jornada da Marisa e do Azriel, né? Mas principalmente da Marisa, porque já preciso começar falando que Ruth Wilson conseguiu mais uma vez. A bicha é braba, hein? Nossa senhora, essa mulher conseguiu fazer o encerramento de arco perfeito pra Marisa Coulter. Mas a atuação dela, o que ela entregou neste episódio final, assim, ó, sem comparação. Nossa, ela se superou cada episódio mais nessa série toda, né? Sou completamente apaixonada por Ruth Wilson interpretando Marisa Coulter. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu já tava sentindo que um arco de redenção pra senhora Coulter tava vindo aí, e realmente veio, né? E eu acho que ele começa a parte final desse arco justamente quando ela vai conversar com a Zafania. E a Zafania fala que o amor dela pela Lyra é tanto a salvação quanto a perdição dela, né? Então isso eu acho que marca, assim, tipo, é esse o final do seu arco de redenção. E aí quando ela vai... Gente, não, pera. Quando o Metatron chama ela, e aí essa mulher consegue enganar o anjo que tá no lugar da autoridade. Então, tipo, é o deus do momento, se for parar pra pensar. Ela engana ele. Sério. É a maioral. Não tem como. Não tem como. É a maioral. Quando ela vira pro macaco dourado dela e fala assim, você sabe o que fazer, e começa a atravessar a pontezinha em direção ao Metatron, eu já fiquei tipo, o macaco vai ficar pra explodir as bombas que o Azriel tinha falado antes. Não importa o que aconteça lá dentro, é isso que vai acontecer com o macaco. Ela tá seguindo o plano deles. E aí quando ela começa a enganar ele, tipo, não é que ela tá enganando, ela tá falando verdades e ele tá sentindo um sentimento que acha que tem a ver com o que ela tá falando. Então, quando ela tá falando, né, que, tipo, ela ama a Lyra, mas ela odeia amar a Lyra, e que ele sente que ela tem esse tipo de traição dentro dela, é um tipo de traição contra ele mesmo, né, contra o Metatron, porque ela tá organizando esse plano com o Azriel de acabar com o Metatron justamente pra salvar a Lyra. Então, ele tá sentindo os sentimentos certos, mas esses sentimentos são direcionados a ele, não a Lyra, não ao Azriel, né? Então ela consegue ser manipuladora nesse nível, assim, de fazer um anjo, de fazer o ser mais supremo de todo o multiverso acreditar que ela tá indo pro lado dele. E aí ela falando, tipo, eu quero ver o Azriel antes, eu quero que ele olhe nos meus olhos. Eu fiquei tipo, mulher, tu é poderosa demais, sério, na moral. Mas antes disso, não podemos esquecer dela sendo a senhora toda poderosa dos espectros. Até o Metatron fala, tipo, estou surpreso com você, você brinca com os meus espectros como se eles fossem um bichinho de pelúcia.
E essa cena foi muito boa, né? Eu achei interessante eles trazerem os espectros de novo e justamente botando a Marisa controlando eles como a gente tinha visto lá na segunda temporada. E muito bom, sério. O encerramento dessa mulher foi tudo. Mas também vamos falar um pouquinho do Azrael antes de falar do fim desses dois. A Zafana tinha falado já pra Marisa, né, que quem não enfrentou as próprias trevas não ia conseguir enfrentar o Metatron. E aí ela até fala, tipo, se for o Azrael que for fazer isso, a gente tá perdido. E realmente, né, quando ele entra lá no Reino do Céu, ele começa a enfrentar ele mesmo. Porque ele nunca enfrentou a escuridão dele, ele nunca enfrentou a verdade sobre ele. Então tinha que ser a Marisa enfrentando o Metatron, porque ela abraçou todo esse lado trevoso e lado ruim dela, né? E aí o Azrael enfrentando ele mesmo foi um momento muito interessante, porque era justamente ele confrontando a verdade, né? Tipo, você tá puto porque você não é mais o escolhido, porque não é você que vai salvar todo mundo, né? E ele, tipo, é real, eu tenho inveja da minha filha. Queria ser ela. Então você vê esse momento ali, Azrael versus Azrael, foi uma coisa muito interessante, né? Eu tava meio desesperada que a Estel Maria tava sumida. Eu tava tipo, cadê este leopardo das neves? Porque a Marisa e o macaco ficarem separados, a gente sabe que acontece, ó, anos. Mas o Azrael separado da Estel Maria não acontece. Então eu tava meio nervosa. E aí depois a gente junta os dois plots, né, do Azrael e da Marisa. E aí tem aquele momento incrível da Marisa e do Metatron indo empurrar o Azrael pro abismo, e aí vão os três, mais a Estel Maria pro abismo, né? E esse momento foi assim, dor e sofrimento. Por mais que o Azrael só tenha se comprovado ser um grande um egocêntrico, narcisista, como eu venho falando há alguns episódios aqui, né? Quando ele olha pra Marisa e fala pela Lyra, eu fiquei tipo, acho que esse é o arco de redenção dele também. Fico até emocionada pensando nisso, não pelo Azrael, mas pela Marisa. Porque foi um arco, assim, muito bonito de acompanhar ao longo da série toda, né? Eu gosto de arcos de redenção bem construídos. Não simplesmente, ele se sacrificou pela gente, então tá rendido, né? Tá tudo bem, a gente gosta. Não, é o que a Lyra fala no episódio seguinte, né? Que é tipo, eu odeio eles, mas tá perdoado, sabe? Não consigo me sentir grata. Eu não lembro direito o que ela fala, mas é tipo, mostra que o arco de redenção foi válido, assim, sabe? Você não precisa amar a pessoa, perdoar a pessoa, mas você sabe que o que eles fizeram foi o que te deu vida, o que te salvou, né? Então eu acho que foi o arco de redenção da Marisa foi muito bem construído. O do Azrael não, porque eu não acho que ele precisava disso, né? Até porque ele ficou a segunda temporada toda de fora e tal. Mas o arco da Marisa a gente viu sendo construído ao longo de todos os episódios. Nesse negócio dela ter abandonado a Lyra, e dela odiar a Lyra, e dela amar a Lyra, querer proteger ela de um jeito errado. Os atos de desespero de uma mãe desesperada e tudo mais. Então, eu achei muito bom um arco de redenção, assim, tipo... Talvez a Lyra não saiba que rolou isso tudo, mas a gente, telespectador, sabe. E eu acho que no fundo é isso que importa aqui pra história dela, né? E eu realmente fiquei muito emocionada vendo o arco dela sendo completado ali, com ela se sacrificando pra salvar a filha dela, porque o Azrael pode ter se sacrificado pra salvar o mundo e tudo bem, eu fui um dos grandes salvadores, né? Tipo, ele vai morrer sabendo que ele ajudou a matar o grande vilão. Mas a Marisa se sacrificou pra salvar a filha dela. Então isso eu achei que foi muito bonito de ver. E aí a ceninha final do macaco dourado, quando tá lá a Marisa, a Estel Maria, o Azrael e o Metatron caindo no abismo e o macaquinho estica a mão assim pra encostar na Lyra e a Lyra vai encostar nele e aí ele só vai tipo se desfazendo, virando pó. Eles nem chegam a se encostar direito. Essa cena me quebrou. Sério. Porque é isso, tipo, a jornada inteira da Marisa era essa. E aí, culminando ali com o macaco tentando encostar na filha dela, me quebrou o coração. E é isso, essa jornada, sério, a jornada da Marisa Coulter é algo pra mim que é espetacular. Eu gostei muito de acompanhar essa jornada dela e, como eu falei, foi um arco de redenção muito bem construído. Ela não se sacrificou por se sacrificar, né? Teve todo um arco sendo construído desde o primeiro episódio até esse final. E também teve a cena
da batalha, né, que era lá os anjos vermelhos contra os anjos azuis. Eu achei essa cena muito bonita, assim, né, os anjos indo aparecendo de um lado, aí aparecendo do outro, e desse outro lado tem o Azriel no foguete da intenção lá, eu esqueci o nome, na nave da intenção, e as feiticeiras em volta dele, né. Ficou muito bonita essa cena, mas eu achei, assim, muito desproporcional o tanto de anjos vermelhos contra o exército do Azriel. Era, tipo, muita pouca gente desse lado contra um exército gigantesco aqui. Mas é interessante também ver lá no acampamento como o Metatron conseguiu fazer a cabeça dos soldados de, tipo, vocês vão se ajoelhar a mim porque eu sou autoridade, não sei o que. Eu fiquei, tipo, mano, o bichão é poderoso, né? Porque é aquela coisa, quando um ser divino aparece na tua frente ou aparece na tua cabeça, você fica meio, tipo, como que eu vou falar não pra isso, sabe? Então eu achei interessante eles mostrarem a corrupção, quando eles foram corrompidos pelos pensamentos intrusivos do Metatron ali neles. Mas a melhor parte foi a Marisa só andando assim, tipo, sério mesmo que vocês estão caindo nesse papinho? Eu amo essa mulher, na moral. E como eu falei, temos um pouquinho da Lyra e do Will aí, né? Porque eles estão em busca do Demon deles. Que eu achei muito fofo conhecer a Demon do Will, que eu esqueci o nome agora, peraí. A Kirjava, que é uma gatinha. Aí eu fiquei pensando, porque nos episódios anteriores, quando o Will encontra com o pai dele, ele fala que tinha protegido o Demon do Will. E na segunda temporada, eu acho que é na segunda temporada, não sei, a gente vê que o Will e a mãe dele têm um gatinho em casa. Eu fiquei tipo, esse gatinho sempre foi o Demon dele? Ou não? Eu fiquei nessa dúvida. Se vocês souberem, me contem. Porque eu sei que, tipo, a capa do segundo livro é um gato, então eu já tinha certeza que o Demon do Will ia ser um gato. Só que eu não sabia se ia ser aquele gato que já tinha aparecido ou um novo. De todo jeito, super fofo. E eu fiquei meio triste com o Pan questionando a Lyra, tipo, você ficou de boas de se separar de mim? Como você tá se sentindo? Mas eu entendo. E aí no episódio 8, que daqui a pouco sai o vídeo, e se já saiu, vai estar no cardzinho aqui em cima. Mas dá pra entender, né, por que o Pan tava desse jeito e tudo mais, mas é isso. Então esse foi o episódio 7 de His Dark Materials. Finalmente aconteceu a grande guerra contra a autoridade e se encerrou a grande guerra contra a autoridade, libertando os multiversos que o Philip Pullman criou, né? E, inclusive, aquele cubo que aparece no final, né, que o Will corta, era a autoridade lá dentro, então o Metatron tinha aprisionado a autoridade ali, por isso que ele tinha virado regente, né, tipo, foi forçado isso. Bom, realmente, como eu falei, me lembra bastante um pouco do plot dos livros do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, né? Essa parte aí dos anjos e da autoridade e tudo mais. Se você gostou muito disso, eu recomendo a leitura. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque daqui a pouco tá saindo o vídeo do 8º e último episódio de His Dark Materials. E ainda vai ter um vídeo aqui pra falar da temporada como um todo, né? Da terceira temporada. E claro, depois eu vou começar a ler os livros, porque eu esqueci de fazer meu disclaimer no começo desse vídeo, mas eu ainda não li os livros. Agora que acabou a série, eu vou finalmente começar a ler. Então se inscreve aqui e ativa o sininho, porque vai ter vídeo comentando os livros também conforme eu for lendo. E claro, não esquece de comentar aqui o que você achou desse 7º episódio, da grande batalha contra o Metatron e a guerra entre os anjos e a redenção da Marisa e o sacrifício dela e do Azriel. Me conta tudo aqui nos comentários. Se você leu os livros ou se você não leu os livros, eu quero saber o que você achou do penúltimo episódio da série. E não esquece de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!